Em Mossoró, os pedestres também reclamam da falta de uma passarela no Complexo da Abolição. Por isso, o Ministério Público Federal entrou com uma ação para cobrar do DENIT a construção dessa passarela. Bastam alguns minutos com a câmera ligada nesse trecho da BR-304 em Mossoró para a gente flagrar vários pedestres se arriscando para atravessar a pista. A situação fica mais crítica no começo da manhã, quando o tráfego de veículos aumenta. Quem precisa atravessar a BR todos os dias pede uma solução. De manhã, de tarde, é tudo a mesma coisa. Devia fazer uma passarela aqui ou botar um sinal, seja lá o que for. Se atravessar sozinho é um risco, imagina com criança. A gente tem que ter muito cuidado, né? Com a criança principalmente. Você fica preocupada toda vez que precisa atravessar aqui? Ficamos sim, bastante preocupada. Nessa outra parte da rodovia, a pista é dividida por blocos de concreto. A proteção foi quebrada para facilitar a travessia dos pedestres. Esse grupo de estudantes pula a estrutura para conseguir atravessar a pista. O Ministério Público Federal entrou com uma ação na Justiça para cobrar do DENIT, o Departamento Nacional de Infraestrutura e Transportes, a construção de uma passarela nesse trecho da BR-304, entre os bairros Liberdade 1 e 2 e Alto do Sumaré. A obra é esperada há muito tempo pelos moradores da região. Perde muito tempo, né? Se arriscando para passar aí, procurando uma hora vaga para poder passar, porque é muito difícil, né? Muito movimento essa pista. O superintendente do DENIT falou sobre o problema. Ele disse que falta dinheiro para fazer a obra. Nós não vamos fazer só uma passarela, iremos fazer 3 passarelas de um conjunto de 10. No início vamos fazer 3 passarelas e posteriormente, quando adquirirmos recursos, faremos as outras 7. Qual a previsão de começar e terminar pelo menos essas 3 iniciais? Nós solicitamos um prazo ao Ministério Público justamente para preparar essa licitação e ter o trâmite burocrático da licitação, licitar, contratar e daí partirmos para a execução. Geralmente isso vai precisar de quanto tempo? Aproximadamente 180 dias. O Ministério Público Federal também levou em consideração a quantidade de acidentes envolvendo pedestres ao longo do Complexo da Abolição. Segundo a Polícia Rodoviária Federal, 56 pessoas foram vítimas de atropelamento nos últimos 4 anos. Imaginava assim, que com o viaduto, a obra também da passarela já vinha junto, né? Mas até agora? Até agora nada. E todo dia aí esse trânsito horrível que a gente vê e crianças passam e adultos, e já teve vários acidentes aí também. Agora a gente vai ao vivo a Mossoró conversar com o Hugo Andrade, que tem mais detalhes sobre essa ação. Hugo, é com você. Isso mesmo, Emily. Eu estou aqui no Ministério Público Federal, na sede em Mossoró. Vou conversar com o Procurador da República, Manuel de Melo Ferreira. Foi ele que entrou com essa ação na Justiça para cobrar do DENIT a construção dessa passarela. Muito boa tarde, obrigado pela participação aqui com a gente. O DENIT disse que deve fazer 3 passarelas, mas esse problema já é antigo, porque o Ministério Público já está acompanhando isso há muito tempo, né? Boa tarde a todos. Realmente, o Ministério Público, desde pelo menos o início deste ano, já tinha feito audiências públicas sobre essa questão. E por que ajuizou? Foi preciso eu ajuizar esta ação semana passada? Porque realmente é uma situação crítica num ponto específico. O pedido da minha ação, da ação civil pública do Ministério Público Federal, diz respeito a uma única passarela, num ponto que nós reputamos mais crítico de todos, porque envolve a movimentação de crianças e adolescentes. Vejam só, quando vão para a escola, logo na inicial eu coloco algumas fotografias e tem um vídeo também lá. A gente mostrou também na reportagem. Perfeito. E é possível constatar pessoas, crianças, né, adolescentes, com mochilas, arriscando sua vida para estudar, tendo em vista a quantidade de escolas que tem naqueles bairros, né, Alto do Sumaré, Liberdade 1 e 2. Né? Definitivamente não é razoável, né, que crianças e adolescentes tenham que se arriscar para ir para a escola. A nossa Constituição, no artigo 227 da Constituição, elenca que as políticas públicas voltadas para crianças e adolescentes devem ter absoluta prioridade. A palavra são os termos que a Constituição utiliza, absoluta prioridade. O Ministério Público deu um prazo aí de 180 dias para que o DENIT mostre alguma ação. Esse prazo deve ser cumprido. O que é que vai ser feito logo após esse prazo? O prazo de 180 dias é um prazo legal na hipótese de dispensa de licitação em casos emergenciais, quando existe, por exemplo, risco à segurança das pessoas, que é o caso, né, que é esse caso aqui. Então, o prazo de 180 dias é um prazo legal. O pedido que o MPF fez
pedido liminar que está sobre análise da 10ª Vara Federal ainda, né? Não está pendente de apreciação. É justamente para que haja essa construção no prazo de 180 dias por conta da emergência que o caso requer, que é um prazo legal, repito, e se for o caso realmente que se dispense a licitação. O pedido do MPF é nessa linha, tendo em vista a urgência, né? O DENIT diz que não tem dinheiro, quer fazer 3 passarelas, mas não tem dinheiro. Qual o entendimento do MPF com relação a isso? O pedido de lançação, ressalto, não são para construir as 3, muito bem-vindo que venham 3, a quantidade que seja tecnicamente recomendável, né? O pedido é que se construa só uma por conta desse ponto crítico, como eu mencionei. A alegação orçamentária tem que ser afastada, tranquilamente tem que ser afastada nesse ponto, porque é uma questão que diz respeito ao que a gente fala no direito ao mínimo existencial das pessoas, que no caso crianças e adolescentes, relacionado ao direito à educação. Um risco diário, né, para todo mundo. Um risco diário. Nesse caso, não há que se falar realmente em reserva do possível, porque está em jogo, eu repito, está em jogo o direito de crianças e adolescentes. E né? A vida de muitas pessoas, muitos trabalhadores também que passam por ali. Também. Mas para tornar mais dramática a situação, o Ministério Público Federal se limitou a mencionar ou teve mais atenção e cuidado com os direitos de crianças e adolescentes. Ok, muito obrigado, Emanuel de Melo Ferreira, procurador da República. Só lembrando que naquela área tem 12 escolas, ou seja, realmente o fluxo de crianças e adolescentes é muito grande por lá. A gente segue acompanhando. Emily Maxwell com vocês. E vez ou outra a gente mostra, não só aí, né, no estado como um todo, acidentes envolvendo justamente a falta de uma passarela para o pedestre poder atravessar com segurança. É verdade.